Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui com o nosso programa Magnífica. Esse momento em que a gente conversa sempre sobre Nossa Senhora, ou sobre a presença de Nossa Senhora na história da igreja, história do passado, história do presente, os sonhos que temos para o futuro. Né? E conversando sobre Nossa Senhora é que a gente vai entendendo o mistério maravilhoso da presença do amor de Deus na nossa vida. Né? Esse Deus paciente, que não tem muita pressa, porque Ele sabe que nós somos frágeis, somos fracos, e é de geração em geração que Ele vai demonstrando a sua misericórdia para conosco, já dizia Nossa Senhora. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito atual, muito importante. Eu acho que ele é tão atual que nós nem ainda atingimos o ponto de partida daquilo que a gente deseja que aconteça. A igreja sinodal, uma igreja que caminha junto. E para conversar sobre isso, eu convidei aquela que para nós é muito querida, membro da nossa Academia Marial, a Célia Soares de Souza. Ela é uma leiga casada, doutoranda em teologia, especialista em Mariologia. Célia, boa tarde para você. Boa tarde, Padre Ulisses, a toda a equipe da Academia Marial, muito querida, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar depois. Isso, nós vamos conversar e você vai ajudar a gente a tentar entender um pouquinho essa história da igreja sinodal, não é, Célia? Esse sínodos, caminho junto, né? Lá no Dez Grego, né? Conta para nós um pouquinho esse caminho de sinodalidade, e mesmo que o Papa Francisco deseje que aconteça e que haja, digamos assim, um momento de quase que de conclusões em 2023, né? Mas ele quer pôr todo mundo nessa caminhada e, pelo jeito, ainda não entramos no ritmo. O que é esse caminho, essa sinodalidade? Olha, vou tentar trazer alguns pontos aqui de um assunto tão amplo, tão antigo e tão novo, que as coisas de Deus são assim. E na igreja, como nós tratamos diretamente, né, das coisas de Deus, então nós também vamos buscando sempre essa novidade que vem do Espírito Santo para nós. E esse é um apelo do Papa Francisco, assim, de maneira muito especial. Ele diz assim, que nós precisamos nos colocar em posição, enfim, coração orante mesmo, para compreender, discernir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer como povo de Deus e a toda a igreja. Então, em primeiro lugar, acho que é importante falar da palavra, né? O que significa o sínodo, o que é um sínodo. E aí nós vamos buscar lá no documento da Comissão Teológica Internacional, que é um documento que trata sobre a sinodalidade na vida e na missão da igreja. Então, eles falam para nós, né, que é uma palavra antiga na tradição da igreja, cujo significado recorda os conteúdos mais profundos da revelação. Ou seja, tem algo a ver com o princípio de tudo aquilo que Jesus vem nos mostrar, vem nos revelar. Né? E sínodo, então, que é composto de duas palavrinhas, né, quer dizer para nós, no latim, caminhar juntos. Ou seja, nós somos os discípulos do caminho. Jesus nos chama a segui-lo, né, como caminho, verdade e vida, e nós, então, somos esse povo em travessia. Nós também, como povo de Deus, somos convocados em assembleia, como discípulas e discípulos de Jesus, em caminho, né, a caminho. Portanto, sinodalidade é sinônimo de comunidade, sinônimo de igreja. Sínodo e igreja têm a mesma natureza, vamos dizer assim, algo que é próprio da natureza da igreja. Por exemplo, São João Crisóstomo, para dizer assim, de como não é tão recente, né, essa dimensão da sinodalidade, São João Crisóstomo, dos primeiros séculos da igreja, então, ele descreve que igreja é o nome que indica caminhar juntos. De fato, ele explica, a igreja é a assembleia convocada para dar graças e louvores a Deus como um coro, uma realidade harmônica, onde tudo se mantém unido. Então, que bonito isso, né? Porque são as pessoas que compõem toda essa harmonia, ali com as relações recíprocas de uma convivência fraterna e harmônica para um objetivo.
que no caso da igreja é anunciar a palavra de Jesus, né? Anunciar a revelação, que é o próprio Jesus no meio de nós. Então, falar de sínodo nos traz também diretamente a memória do Papa Paulo VI. Querido, né? São Paulo VI, né? São Paulo VI. E aí ele, né, coloca assim já no Vaticano II, ele traz toda essa dimensão, retoma toda essa dimensão da sinodalidade. E para nós agora, com o Papa Francisco, vai ser a primeira vez que efetivamente nós, como povo de Deus, vamos participar de todo esse processo. Porque é comum ouvir, né, nós sabemos os vários documentos pós-conciliares, o sínodo dos bispos, sobre esse ou aquele assunto. Então, é comum desde o Concílio Vaticano II, que foi ali estabelecido, né, então, o sínodo dos bispos, mas enquanto uma participação de todo o povo de Deus, essa vai ser a primeira vez. Então, por isso que o Papa Francisco nos chama a essa abertura, a esse discernimento, que não parte de nós, que não parte de uma ideia simplesmente humana, mas daquilo que é a vontade de Deus para a igreja hoje. Certo. Né? Isso. Então, foi em outubro de 2015, comemorando, então, o 50º aniversário do Concílio Vaticano II, que o Papa Francisco colocou esse desejo comum para a igreja, nesse caminho comum para a igreja, de que leigos, pastores, o bispo de Roma também, ele fala assim, através do fortalecimento da Assembleia dos Bispos e uma descentralização salutar. Então, ele diz que agora esse desejo precisa ser realizado, esse desejo da igreja toda, poder caminhar juntos, olhar na mesma direção, né? Poder expressar aquilo que sente também como igreja. Célia, você falou um termo aí que já me tocou direto, viu? Ah, é? Desclericalização. Ou seja, nós somos um dos grandes obstáculos à sinodalidade, pelo jeito. Então, é interessante de participação mais ativa, responsável do povo todo, né? Isso. Eu acho que, aliás, eu li aqui um documento dizendo é um flagelo isso aí. Esse clericalismo que não, é um vírus que é mais resistente do que o coronavírus. E sabe, Padre Vices, eu acho que assim, o clericalismo ele precisa ser compreendido tanto assim, por todas as vocações, eu diria, tanto de um lado como do outro, para entender a vocação da igreja e também a vocação do nosso batismo. Porque a partir do Concílio Vaticano II ficou muito claro ali, né, quais são os caminhos que cada vocação deve percorrer a partir do batismo. Então, eu penso que é um caminho pedagógico que nós temos que fazer junto com a própria igreja, na igreja, com a igreja. Então, é muito bonito esse caminho que o Papa Francisco vem propondo, porque ele nos desinstala, né? Aquilo que o documento de Aparecida fala, né? De ser uma igreja toda ela missionária, que se desinstala. Então, penso que esse é o momento, né? Para que, de fato, possamos nos escutar, né? Escutar uns aos outros e compreender qual é a dimensão que a igreja tem, de fato, na vida das pessoas. Certo. Das pessoas que participam, das pessoas que só vão à missa, das pessoas que não vão mais à missa. Então, tanto a Assembleia Eclesial da América Latina como o Sínodo, ele vem fazer agora todo esse percurso de escuta de pessoas, né, nos seus vários ambientes, nas suas várias realidades. Certo. E compreender aí a missão da igreja nesse contexto tão globalizado que nós vivemos. E assim, Célia, o sínodo, digamos assim, que a gente estava acostumado a ouvir, era sempre um sínodo apenas dos bispos, né? Nem os padres metiam muito o nariz no meio disso aí, não, mais ou menos. Mas agora ele está fazendo uma proposta, como é que mais ou menos quer organizar essa participação por parte do povo de Deus, né? Que eu tenho a impressão que nós já estamos um pouco atrasados dessa agenda, você não acha? Eu olho para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, eu não vejo a fumaça do sínodo ainda, na maioria do povo,
na maioria das paróquias, na maioria, não sei das dioceses, não saberia dizer, mas eu não percebo, não. Acho que até um pouco a pandemia nos recolheu bastante e não permitiu que a gente caminhasse assim, um pouco mais agilmente. Mas como que seria as propostas que são feitas de etapas para esse sínodo? Isso. Então, primeiro é importante, né, perceber assim que o Papa Francisco sugeriu que no dia 17 de dezembro, em todas as dioceses, tivesse um momento da abertura da fase diocesana. Então, já passado, né? Já passado, 17 de dezembro de 2021. Então, teve abertura diocesana. E o que diz o Papa? Ele diz assim, que antes dos bispos participarem do sínodo, eles mesmos vão viver na própria pele, vão vivenciar, juntamente com as suas dioceses, todo esse processo de escuta. Então, cada diocese está trabalhando de uma maneira, mas a sugestão foi que se montasse uma equipe com representantes das várias vocações, leigos, religiosos, os padres e o bispo, para que montassem ali um questionário e para ouvir as pessoas. E aí, nesses questionários, as pessoas podem fazer online, né, esses questionários que passam nos grupos ou por e-mail, ou pessoalmente. E então, assim, muitas dioceses, eu sei, já estão com esses questionários circulando. Quando o senhor diz, né, de estarmos atrasados, é muito interessante essa sua percepção, porque ela não está errada, infelizmente. A impressão que dá realmente é assim, isso é lá de Roma, não é da gente, isso não tem nada a ver com a gente. Vamos tratar da nossa vida aqui, da nossa pastoral. Claro que as coisas devem continuar sendo tratadas com toda a responsabilidade, com toda a importância, como sempre fazemos, né, nas nossas bases, nas nossas comunidades. Mas um momento tão importante como esse, nós não poderíamos ficar fora, porque eu entendo que participar do processo irá também renovar, né, usando a expressão que o Espírito renova todas as coisas, também irá renovar a nossa vocação, a nossa comunidade, a nossa paróquia, o que é o desejo da Quinta Conferência de Aparecida, já à luz do Vaticano II, que agora o Papa Francisco tenta trazer com bastante força, né? Sim, certamente. Isso. Então, nós vamos ter aí a fase diocesana e depois as várias outras fases que vão até que o bispo participe. Então, os bispos irão participar em 2022. Mas até chegar lá, ele deve levar toda essa escuta, todo esse processo de escuta nas suas dioceses, nas suas comunidades. Enfim, as perguntas, elas vão muito na direção como que a igreja está se fazendo presente, o que você gostaria de mudar, como que a igreja está na sua vida, faz diferença na sua vida, enfim, como que essa relação muito próxima da igreja na vida da pessoa ali, na transformação pessoal e social, né? Célia, uma coisa que eu fico me perguntando, entende? Porque eu acho que está lançado pelo Papa o desafio, ele abre a participação no sínodo praticamente para todos os batizados, ele diz assim, de direita, de esquerda, de cima, de baixo, todo mundo tem direito de participar e dar a sua opinião, fazer o discernimento, escutar, né? Ele põe aqui para a gente, nesse documento que eu consegui aqui, o Vademecum para o sínodo, né? Que uma igreja sinodal, ao anunciar o evangelho, caminha em conjunto. Como é que este caminho em conjunto está acontecendo hoje na igreja atual, na sua igreja, na sua comunidade? Será que a gente vai ter que esperar que tudo saia da diocese e da paróquia? Ou será que os grupos, os movimentos leigos e tudo mais poderiam também tomar sua iniciativa? Porque eu vou dizer para você, muita paróquia não vai sair da sua rotina. Entende? Tenho certeza, graças a Deus, não são muitos, mas alguns bispos também não vão sair da sua rotina, né? Será que os leigos teriam condições de falar, não, eu vou participar? Eu vou participar. Isso. Aí está a grande maioria da igreja, né? Os cristãos leigos e leigas. Então, por exemplo, nós, enquanto Conselho de Leigos
do Brasil, né, de cristãos leigos e leigas do Brasil, já estamos trabalhando firmemente desde a preparação para a Assembleia Eclesial, desde o início de 2020, participamos alguns de nós da Assembleia e estamos dando continuidade agora a muitos, a nível de Brasil, inclusive nos seus estados, nas suas dioceses, desses que participaram de todo o processo da Assembleia Eclesial, agora nas equipes diocesanas. Então, o que é importante? Ir lá na sua diocese e procurar conhecer qual que é a equipe que está trabalhando. E se oferecer também, até como um serviço voluntariado mesmo, né? De ir ao encontro das várias realidades que precisam ser escutadas. Porque ouvir quem está dentro da igreja não é tão fácil, mas é bem mais fácil do que ouvir quem está afastado. Então, nós temos aí várias realidades que nós, como cristãos leigos e leigas, temos mais facilidade de alcançar, de atingir essas realidades. Escolas, pessoas em situação de rua, os trabalhadores agrícolas, enfim, rurais. Tem as várias realidades, a juventude que está aí se organizando do ponto de vista mais cultural do que religioso nas várias dioceses. Então, chegar em todas essas realidades é fundamental. Então, qual seria o apelo aqui nesse momento? De procurar conhecer as equipes diocesanas, que elas já estão formadas, né? Elas já foram apresentadas ali no dia 17 de dezembro de 2021, em todas as dioceses, e não deixar esfriar o motor, porque se deixar, vem aí vários outros compromissos, sejam familiares, profissionais e até mesmo comunitários, e esse assunto vai ficando de lado. Sabe, Padre Luiz, o Papa fala algo muito importante, que é assim, sinodalidade não deve ser um slogan. E também não esperem que a partir desse sínodo que saiam documentos, que saiam decretos, porque não é isso. O sínodo, ele é processo, ele é esse caminho, ele é um jeito de ser da igreja. Então, essa provocação, na verdade, né, que o Papa Francisco faz à luz do Espírito Santo, para nós hoje, né, na igreja, no mundo inteiro, é muito importante. Assim, não é só escutar opiniões, mas o que essas opiniões podem, de fato, contribuir, colaborar para uma renovação da igreja nesse sentido, né, de viver plenamente aquilo que ela é. Ela é uma igreja sinodal, mas ela não está, muitas vezes, em muitos lugares, pronta para essa experiência, para esse testemunho, por meio de nós, cristãos leigos e leigas, padres, bispos, porque nós é que somos a igreja. Então, é um processo de conversão também contínuo. Eu acho que a sinodalidade é uma proposta de conversão, né? Eu estava falando para uma pessoa, é como se a igreja quisesse agora, nesse terceiro milênio, mudar as suas rodas, refazer o seu motor para pegar novamente um impulso, né? E pronto, porque a energia vem do Espírito Santo. Ele não falha nunca, né? Mas a gente com o pneu furado. Motor fundido. Então vai para frente, entende? Agora, eu acho que a sinodalidade vai ser uma aprendizagem imensa para nós, né? E é nesse ponto que eu tenho a impressão, eu fico imaginando, sabe, onde eu já celebrei agora no Natal, peguei umas capelas de periferia. Meu Deus, cada capela tem lá o seu grupo de responsáveis, são todos leigos e leigas, né? Falei, olha, esse povo aqui deveria agora se ativar, ou então se ativar a si próprio, e falar, eu vou participar do sínodo, na minha capela de São Benedito, capela de Santo Expedito, capela de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos todos colocar a nossa colherzinha nessa história do sínodo. Eu acho que é muito importante, né? Porque tem 3 palavrinhas aqui que eu gostaria até que você comentasse um pouco, né? Para uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão. Comente um pouquinho isso aí para nós. São os pilares do sínodo. Sei. Sem essa tríplice missão, que é a essência também da igreja. Porque, olhando para a comunhão, nós olhamos para a Trindade. Não há como não enxergar a Trindade Santa na comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E já dizia um teólogo que a Santíssima Trindade é a melhor
comunidade, a melhor comunhão. Né? Então, Deus nos oferece essa comunhão e nos chama a participar dela, nos chama a dar também o nosso contributo. Como eu, como jovem, como mulher, como idosa, como pai, mãe, padre, religiosa, bispo, enfim, como é que eu posso dar a minha contribuição para que essa igreja seja cada vez mais uma igreja trinitária, né? Um rosto trinitário, aonde nessa valsa dançante, como diz uma professora, cabem todas e todos, né? Onde não há exclusão. E é o próprio Cristo que nos une nessa comunhão. Ele, com seu dom eterno, né, divino e humano para nós, nos une nesse profundo amor. Então, a comunhão é no amor e na unidade com Cristo. Nós não podemos perder de vista, né? A nossa fé é uma fé centrada na pessoa de Jesus. E então, ele nos une num só corpo e num só povo. Esse povo que está a caminho, né, da aliança, dessa nova aliança. Sim. E na participação? Ora, a partir do meu batismo, eu já sou selado, Paulo diz, né? Eu tenho uma marca na fronte, aqui, que me faz ser diferente. Mas eu não vou saber ser diferente se ninguém me disser que eu tenho que viver desse jeito ou viver daquele jeito. Então, a participação na comunidade também nos lapida, né? A partir da vivência da palavra, da partilha, ali também nas próprias relações, porque nós somos diferentes, precisamos também aprender uns com os outros. Então, nós pertencemos ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Cristãos leigos e leigas, consagrados, ministros ordenados, todos se empenham nesse exercício, nesse testemunho, e agora também no sínodo, nessa escuta. Então, por isso que é importante a participação, porque não vai acontecer o sínodo se eu não participar. Sabe o que é isso? Eu não posso ficar de fora, né? A minha voz, a minha opinião, meu jeito de ser igreja, não pode ficar de fora. E a missão, né, já está escrito no próprio nome da igreja, né? A igreja existe para evangelizar, nós não somos centrados em nós mesmos. O Papa Francisco critica ali a autorreferencialidade. Então, uma igreja aberta, toda ela missionária, que vai ao encontro das várias realidades, né, que testemunha esse amor de Deus no meio de toda a família humana. Ou seja, então, a partir da Trindade, eu participo também desse mesmo modelo, dessa mesma comunhão perfeita de amor, essa geração de amor me alcança, eu alcanço a humanidade a partir da minha missão, com a minha vocação, levando, então, né, dizendo ao outro o quanto ele é amado, e o quanto essa sociedade precisa ser transformada. E que a igreja, ela é um instrumento, por quê? Porque ela leva a palavra de Deus a partir do nosso testemunho. Então, assim, são 3 elementos muito importantes aqui, fortes, né, para que a sinodalidade possa, de fato, ser esse caminho e para que a igreja possa cumprir também como o fermento, né, do serviço da vinda do reino de Deus no mundo, no meio de nós. Isso, eu acho que são coisas assim tão importantes, né? Vai nos levar algumas gerações para que a gente, no fundo, não sei se você concorda, eu acho que nós, a partir ali do século IV, entende, gradativamente fomos nos adequando a uma igreja monárquica, né? Em que Deus fala só através do Papa, dos bispos e dos padres, né? Não importa, às vezes, a bobagem que digam, e perdemos exatamente, né, essa marca do Espírito Santo em cada cristão, né? E é tão interessante que quando nos voltamos para a opção pelos pobres, é que descobrimos, né, a voz de Deus que ecoa no meio dos pobres, nos evangeliza, nos converte, né? Eu, outro dia, ainda estava atendendo uma pessoa aqui de São Paulo, eu fiquei assim, boquiaberto, sério. Ele perdeu a esposa com quem trabalhava junto na pastoral, entende? Aquela dedicação toda, de repente a Covid sacrificou a esposa dele, né? E ele com muita serenidade falou, agora, padre, eu vou me dedicar à igreja de uma vez. Agora, eu acho que a minha mulher vai ficar contente no céu, na medida que eu puder me dedicar totalmente à evangelização, à pastoral. Eu falei, meu Deus do céu, esse aí é realmente
uma autoridade para nós que vem de Deus, né? Alguém que está ali para servir, para ajudar no que for necessário, entende? Eu acho que é exatamente essa conversão, que não passamos 2 milênios com uma instituição tremendamente monárquica, né? Hoje a gente vê o Papa tentando sair desses esquemas e a turminha toda que vai meio contra, porque nós queremos uma igreja aí cheia de esplendor diante da sociedade, né? E a opção pelos pobres fica em tom menor muitas vezes, né? Não é que a gente esteja tão, assim, mais comprometido com isso. Nossos, sei lá, grandes bispos, Helder Câmara, Luiz Loscheider, já estão na casa do Pai, né? E a gente fica pedindo a Deus que o Francisco consiga multiplicar esses pastores proféticos, essas pessoas que realmente levam o povo de Deus em consideração. Por isso que eu digo para você veja, comunhão e participação nos vem desde Puebla, né? Desde Puebla está comunhão e participação soando. Mas é uma estrutura que, né? Não pode fazer leitura, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que é a hora da igreja sinodal falar, escuta, nós podemos, nós somos batizados. De fato, uma igreja sinodal não acontece, não há uma transformação, uma mudança nesse caminho quando deixamos alguém para trás. E o que nós, infelizmente, enfrentamos muitas vezes no dia a dia é isso, né? Como leigo, você não sabe, você não pode, você não deve. Então, sempre tem aquele... Você caminha, e aí, de repente, encontra um muro mais alto que te transpõe e que... Para muitas pessoas, sabe, Padre Ulisses, dizer assim, vou pescar, eu vou passear com a minha família, para que eu vou ficar disputando espaço, para que eu vou ficar na igreja buscando um cargo, buscando isso, que é serviço, mas quando a pessoa não pode servir a partir daquilo que ela gosta de fazer, ela vai passear, vai para a praia, vai pescar. Então, quando nós olhamos a igreja perdendo muitas vezes, né, os seus fiéis, o povo de Deus engajado, e a Aparecida já apontou isso para nós, é preciso olhar também para essas feridas, né, abertas. E, por outro lado, uma igreja realmente que foge da essência do que é o anúncio de Jesus Cristo. Certo. Porque quem seguia Jesus não eram os grandes, né? Os grandes queriam ver Jesus morto. Essa é a verdade, né? Queriam acabar com ele e com todos os que o seguiam. Mas quem seguia Jesus eram os pobres. E uma igreja que não está aberta, de fato, e nós, né, como cristãos, não estamos abertos a acolher e a mudar e a buscar políticas públicas, enfim, para melhorar a vida, né, dos pobres, de fato, estamos também fugindo da nossa missão. Certamente. Está colocado o desafio, precisa ser assumido cada vez mais, né, esse desafio. Célia, já está me apontando aqui os minutinhos que faltam, aí eu queria só perguntar para você, eu sei que você vai responder. Nossa Senhora era sinodal? Como que a gente vê essa sinodalidade no exemplo, no jeito de ser de Maria de Nazaré, aquela que é aquela? É tão bonito quando a gente vê ali em São Paulo VI, né, que chama Maria Mãe da Igreja, e aí agora, aprofundando mais sobre a sinodalidade, fala, mas claro que ela é Mãe da Igreja, e claro que a Igreja precisa ser sinodal, porque se Maria é modelo da Igreja, a Igreja precisa viver essa realidade profundamente. Sim. Então, são elementos que se interligam de maneira tão bonita, né? Então, se nós olharmos todas as citações dos evangelhos, da vida de Maria, desde Maria coberta pela sombra do Espírito Santo, lá em Lucas capítulo 1, 26, a igreja ela é coberta pela sombra do Espírito, nós somos movidos pela força do Espírito para fazer, de fato, essa aliança, né, com Deus renovada em Jesus. Então, como nos diz o Papa Francisco, esse é o primeiro movimento que se espera da igreja, né? Essa abertura ao dinamismo que o Espírito nos propõe, né? E depois, entender que a igreja também ela é protagonista do sínodo e é o Espírito que harmoniza as diferenças. E nesse sentido, olhar para Maria e perceber que ela escuta a voz de Deus e o clamor dos pobres, lá no Magnífica. E ela sai apressadamente ao encontro de Isabel, uma igreja missionária que tem pressa de acolher o outro. E quando sai para acolher, ali ao mesmo tempo reconhece Deus, que está, infelizmente, né, só fazendo um parênteses aqui,
escutamos muito esses dias, né, principalmente nas regiões ali da Bahia e Minas, perdemos tudo, mas não perdemos a fé. Vamos recomeçar, vamos reconstruir a vida, né? E aqui a gente percebe isso, né? Maria, ela louva a Deus, mesmo no meio da pobreza, no meio da pequenez, e denuncia também tudo aquilo que os poderosos do seu tempo tiram, né, da vida e do resgate do povo. Então, ela guarda as coisas no seu coração, ou seja, encontra um lugar para discernir, para crescer em tudo isso. Ela participa da comunidade, ela não assiste, não se isola do movimento de Jesus. A nossa participação, a nossa missão. Maria nas bodas de Caná, né, que interfere ali, intercede também pela falta de vinho, enfim. Maria no Pentecostes, é a igreja aberta, a igreja anunciante, a igreja que vai ao encontro. Portanto, Maria é a primeira discípula e missionária servidora que vai ao encontro, é modelo para toda a igreja que se dispõe no movimento de Jesus. E não podemos esquecer de Maria aos pés da cruz, porque uma igreja que não se coloca com os sofredores aos pés da cruz, não tem Maria como tipo, como modelo. É verdade, viu? Célia, muito obrigado, minha querida, pela sua... Acho que nós vamos conversar mais vezes sobre a nossa igreja sinodal, viu? Muitas vezes, se Deus quiser. Né? Até que essa palavra sínodo seja assumida pelo nosso cérebro, pela nossa palavra. Mas muito obrigado, minha irmã, por tudo que você partilhou conosco, né? E essa certeza de que, se eu sou devoto de Maria, Maria é sinodal, eu vou ser um cristão sinodal também, né? Vamos caminhar juntos, vamos tentar olhar esse terceiro milênio como um milênio que vai fazer a nossa igreja ser mais fiel ainda às suas raízes, à sua origem, e a essa, digamos, dimensão absolutamente admirável do Evangelho. É uma proposta de uma estrutura nova para a humanidade, né? De uma estrutura mais fraterna, mais de gente, mais humana, e isso ainda nos falta realizar essa missão maravilhosa que o Papa está nos convocando. Célio, um abração para você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Como eu disse no início, são alguns pontos. E, de fato, vamos nessa santa ousadia, né? Buscando caminhos novos aí com Maria, nos enfronhando e participando cada vez mais. Eu tenho esperança, viu, Padre Ulisses? Tenho bastante esperança que nós vamos seguir esse caminho. Gratidão, um abraço fraterno. Para você também, fique com Deus. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que participou desse momento de bate-papo, né? Mande avisar a gente o que você achou, você quer ou não participar desse sínodo. Fique então com a bênção de Deus e com a intercessão de Maria Santíssima e de seu esposo São José. Muito obrigado pela sua participação.